Olá, vamos à segunda parte do nosso estudo. Estenda a sua mão à parábola do bom samaritano. Você já faz parte do reino? Já vive os valores do reino? A única maneira de fazermos parte do reino de Deus é por meio de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Venha para o reino, se arrependa, volte-se para Deus. Jesus Cristo é o Senhor e somente Ele é o Salvador. Quem é o meu próximo? Foi a pergunta que o teólogo fez a Jesus. E Jesus respondeu aquela pergunta contando a história do bom samaritano. Lembram da história? Um homem foi assaltado quando descia de Jerusalém para Jericó e na estrada foi atacado por salteadores que o deixaram semi-morto. Casualmente, descia por ali um sacerdote. Esse sacerdote passou de largo. Foi embora. Depois passou o levita, que também passou de longe. Foi embora. Mas certo samaritano, que descia por aquele mesmo local, viu aquele homem ferido, pensou-lhe as feridas, teve compaixão e fez os primeiros socorros ali. E depois ele levou aquele homem para a hospedaria, colocou aquele homem sendo morto em cima do seu animalzinho e levou até a hospedaria e tratou daquele homem. No dia seguinte, ele disse ao hospedeiro: tem aqui 2 denários. E se alguma coisa você gastar a mais do que esses 2 denários, não se preocupe, quando eu voltar, eu vou te indenizar, eu te pagarei. E Jesus perguntou ao intérprete da lei: qual destes 3 te parece ser o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? E o intérprete da lei respondeu o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse: vai e procede tu de igual modo. Essa parábola expõe claramente a prática dos mandamentos de Deus. Vamos ver o panorama da história um pouco. O judeu, ele vivia dentro de um círculo. Ele era o centro, cercado pelos seus parentes mais próximos e depois pelos outros parentes e finalmente por aqueles que se declaravam judeus, descendência judaica ou que se convertiam ao judaísmo. E a palavra próximo tinha um significado de reciprocidade. Ele é meu irmão e eu sou irmão dele. E fechava aí o círculo, porque eles ajudavam os que estavam dentro do seu círculo e negavam ajuda aos que estavam fora. Israel era um lugar que recebia muitos visitantes, vários lugares. E o judeu, ele sempre estava encontrando estrangeiros por ali. Segunda coisa, a estrada que descia de Jerusalém para Jericó tinha 27 quilômetros de extensão. E ao longo do trecho havia um declive, uma descida de 1.200 metros. A estrada era deserta. Esse caminho
Esse caminho era deserto e não contava com muitos penhascos, era sem vegetação, era cercada por pedras calcárias, montanhas de pedras calcárias, rochas. Era conhecido como o caminho do sangue, ou a ladeira do sangue naquele tempo, porque por ela ser deserta, era perigosa. E abrigavam muitos salteadores que se escondiam atrás das rochas. Terceira coisa, o sacerdote e provavelmente o levita, eles dificilmente parariam para mexer naquele homem, porque eles estavam a caminho de casa, descendo de Jerusalém para Jericó, provavelmente estavam saindo do templo após realizarem os seus serviços, porque pela lei eles estavam impedidos de tocar um defunto, morto. Assim, se eles transgredissem a regra, eles estariam trazendo sobre si mesmos complicações. Socialmente, eles tornariam-se impuros. Financeiramente, teriam que pagar o funeral. E profissionalmente, eles seriam suspensos de exercerem seus ofícios sacerdotais e levíticos. Dificilmente aqueles religiosos desceriam do seu jumento, pegariam uma vara para tocar naquele homem, no ferido, verificar se ele estava vivo. Passaram de longe sem demonstrar nenhuma misericórdia. Pastor Dave Cornfield diz que ambos tinham a fama de ser generosos, de dar o dízimo, mas não queriam dar de si mesmos, de jeito nenhum. O samaritano agiu de fato como próximo daquele homem caído à beira da estrada. O samaritano exerceu misericórdia. O homem caído era um ser humano que necessitava de ajuda. E o próximo não é somente aquele que está de boa conosco, ou que vive dentro do nosso círculo. É qualquer um que precisa de ajuda. O samaritano exerceu misericórdia, ele foi o próximo daquele homem. John MacArthur, ele comenta que a resposta de Jesus ao intérprete da lei acabou com a desculpa farisaica para odiar os inimigos, para se odiar os inimigos, porque para eles, os judeus, escribas e fariseus, para eles, os ímpios, que eram os cobradores de impostos, as prostitutas, os gentios, e especialmente os samaritanos, esses homens, essas pessoas, eles deveriam ser odiados porque eram inimigos de Deus. Para eles, o próximo era apenas o justo, aqueles que estavam no seu círculo. E o teólogo queria saber quem é o meu próximo. Ou seja, ele achava que os outros deveriam ter a iniciativa de ser próximos ou de mostrarem-se próximos a ele. Para eles, odiar os ímpios, odiar os
cobradores de impostos, as prostitutas, os gentios, os samaritanos, era uma virtude. E assim eles anulavam o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ao responder aquele homem, ele acabou com essa hipocrisia deles. E no final, Jesus responde para aquele homem, Jesus deixa claro que cada um tem a responsabilidade de ser um próximo, especialmente daqueles que estão precisando, que estão em necessidade, não importa quem seja. Que tipo de ajuda você e eu podemos oferecer às pessoas? Olha a sua volta. Que pessoas precisam da sua ajuda? O samaritano, ele cumpriu a regra de ouro, a regra áurea. Seu modo de agir representava um verdadeiro sacrifício. Um sacrifício de dinheiro, posses, risco de saúde, segurança, muitas horas, quer dizer, tempo que ele deu de cuidado e amor para com aquele homem que ele nem conhecia. E também representava a quebra de barreiras e preconceitos humanos. Para termos vida é necessário cumprirmos o mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer ter vida? Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O próximo é aquele que está precisando da sua ajuda. E ame-o como Jesus te amou. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Quem é o meu próximo? Ó Senhor, pedimos a tua graça para vivermos, guardarmos este mandamento do Senhor a cada dia da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.